Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Tatiane Miner e hoje a gente vai falar sobre narcisistas encobertos e como eles podem fazer a sua vida uma frustração completa e um desgaste sem fim. Narcisistas encobertos, eles não parecem narcisistas à primeira vista. Por quê? Porque eles são tímidos, são humildes e eles conseguem conquistar as pessoas com a sua simpatia. Pelo seu jeito quieto, indefeso, fala mansa, enfim, sabe aquelas carentes que você tem vontade de pegar e cuidar? Esse é o narcisista encoberto. Narcisistas encobertos, eles são fofos. E como eu falei para vocês, eles parecem carentes, codependentes. E na minha opinião, são aqueles que causam maiores danos a longo prazo. Porque para você verificar esses padrões de comportamento, os comportamentos dessa pessoa, ela já fez muitos estragos nesse tempo todo. E quando a gente fala sobre narcisismo, o que a gente pode perceber é que esse tema ele é muito abrangente e que realmente, de fato, não está bem compreendido. Há muitas distorções sobre o tema. A maioria das pessoas acreditam que existe somente aquele narcisista estereotipado, mas a verdade é que os narcisistas, eles podem e se apresentam de maneiras diferentes. Tanto é que nós temos vários tipos de narcisistas. E é comum, é claro, a gente pensar em narcisista quando vem aí na nossa mente, na imagem do narcisista aberto, do narcisista grandioso, aquele que quer ser o centro das atenções. Aquele que fala alto, aquele que domina, que tem aquela liderança, que quer impor a sua vontade sobre qualquer situação. Aquele que se vira, ou despachado, enfim, o que lidera aí na sala de aula, ou no trabalho, ou mesmo na política. Esses, meus queridos, depois de aprender um pouco sobre narcisismo, você consegue identificar mais facilmente. Mas a maioria das pessoas não ouviu falar sobre o narcisista encoberto. Eu tenho um vídeo sobre esse tipo de narcisista aqui no canal, que é um vídeo bastante explicativo, né? Um vídeo que traz a definição sobre o que é um narcisista encoberto. E que eu acredito que ele é muito destrutivo, apesar de parecer ser fofo, né? Ele é muito destrutivo porque ele não se parece inicialmente com o narcisista. O narcisista encoberto, ele é tímido, ele não quer aparecer, ele não gosta de aparecer, tá? Ele não gosta de socializar, ele é bem mais introvertido, ele é muito mais quieto. Mas isso também faz parte da estratégia dessa pessoa, porque quando essa pessoa se comporta assim, ela passa despercebida. Ao se comportarem como se fossem pessoas normais, que respeitam as regras, pelo menos aos olhos da plateia, eles conseguem perpetuar os abusos sem alarde e também mantêm uma posição de controle e poder sobre os seus alvos. Narcisistas encobertos pensam que quanto mais calados eles forem, mais poder e controle eles têm. E aí, por isso, se sentem vencedores, né? Porque o objetivo deles é ter controle para se sentirem menos ansiosos e mais tranquilos consigo mesmos, né? Nesse vídeo, que é muito especial, eu fiz especialmente, meus queridos, para vocês sobreviventes que procuram entender sobre o narcisista e às vezes percebem que o meu narcisista não é assim, ele não é aberto e grandioso,
Mas aí neste vídeo aqui, vocês vão poder encontrar um alívio e também vão entender o que passaram. Neste vídeo eu vou trazer aí várias maneiras pelas quais o narcisista encoberto ele faz esse jogo de manipulação, onde o que ele deseja é manter o controle. E eu sei que, apesar de vocês já saberem muito sobre o tema, assistindo esse vídeo até o final, você vai ter mais ferramentas para responder a essas pessoas de maneira adequada. E aí agora vamos partir para essa viagem nauseante, que talvez te traga algumas lembranças, e eu espero que caia muitas fichas aí para você. Vamos à primeira forma que o narcisista pode te deixar bastante frustrada, é que o narcisista encoberto, ele não se conecta. Ele não faz também muito esforço para se conectar, e você vai perceber isso ao longo do tempo, porque inicialmente ele se conecta, ele falsifica uma conexão. Você vai perceber que ao longo do tempo vocês não compartilham, vocês não conversam sobre assuntos de interesse seu ou dele, até porque você acaba não tendo muita conversa com essa pessoa. Ao longo do tempo você vai perceber também que essa pessoa não tá nem aí pra você, que ela conversa pouco, que ela é superficial e que ela não te dá atenção. No início você pensa que essa pessoa era tímida e quieta, e você não quer invadir, não quer ser agressiva, né? Aí você dá um passo pra trás, mas ao longo do tempo você vai perceber que, ó, não tá nem aí, tá? Dá pelotas pra você. Vai perceber que esse diálogo não desenrola, que eles fazem pouco caso, e a razão para isso acontecer é que eles não se conectam, eles são indisponíveis emocionalmente, não tem ninguém lá dentro, tá? Eles não querem trocas. Eles não querem trocas, assim como acontece em um relacionamento normal, de coração aberto. Por que que eles não querem trocar? Por que que eles não se disponibilizam nesse relacionamento? Porque estar disponível e vulnerável é estar em uma posição inferior, e eles não querem estar em posição inferior, tá? Eles querem manter o controle. E isso tudo, essa desconexão é um mecanismo de defesa para que eles não se sintam vulneráveis e, claro, mantenham o controle. Narcisistas encobertos também são muito sensíveis, pele fina, que se diz, né? Quando se trata aí de responder às suas questões. Tem um vídeo aí porque que narcisistas não te respondem. Isso também é explicado. Porque esta hipersensibilidade, você pode começar uma conversa com eles, falar sobre um projeto, você chegou e quer conversar simplesmente com eles, e aí eles já entram no modo de defesa e começam a reclamar sobre você. Você tá querendo fazer um plano para uma pequena viagem aí, um final de semana, sei lá, qualquer coisa na sua casa, ele vai dizer: que saco! Nada tá bom pra você, você é uma pessoa muito difícil, você complica tudo. E aí o narcisista já fica estressado só porque você começou a falar de um assunto simples. Aí vai dizer que você não pensa neles, que eles é recém-chegados do trabalho, que você sempre fica dizendo o que eles têm que fazer, que vocês querem controlar eles, que eles são idiotas, que você tá dando a entender que eles não conseguem fazer nada sozinhos, e aí eles começam a se defender e também começam a te atacar, e nesse momento você que se defende. Você acaba dizendo: não, meu querido, não foi isso que eu quis dizer, eu só queria te dar uma sugestão. E às vezes basta falar em um tom de voz diferente para que eles olhem para essa cena e interpretem tudo absolutamente de uma forma completamente distorcida. Essa hipersensibilidade a qualquer pergunta, a qualquer comentário ou algum fato mais importante vai fazer com que as suas emoções se aflorem. E aí, essa pessoa, quando você vai falar sobre algo que é significativo para você, ou que você apresente um estado emocional, sentimental mais aflorado, essa pessoa, ela
não vai entender que você tá frustrada, cansada. Por quê? Ela também não vai te dar muita atenção quando isso acontecer. Não vai se aprofundar no assunto, não vai te perguntar por que aconteceu isso, até porque ela não tem ferramentas para te atender e porque ela não está ali para te atender. Você está ali para atender ela. Lembram que um relacionamento com um narcisista, ele só é de você doar. Você doa e ele recebe. O contrário não acontece. Não tem esse doar e receber. Isso acontece porque eles não se conectam. Você pode aí contar de uma maneira emocional para eles, mas voltando ao fato inicial, eles não se conectam, tá? Eles podem, inclusive, interpretar as suas emoções de uma maneira errada e relacionar a eles. Porque lembram, porque, meus queridos, uma das características da pessoa que apresenta comportamentos narcisísticos é que elas são autocentradas. Por exemplo, você diz que teve aí um encontro com um amigo, com uma amiga, né? E aí o narcisista encoberto vai pensar, ou vai se expressar, vai verbalizar. Por que você não me convidou para ir junto? Eu acho que é porque você não tá querendo fazer nada comigo mesmo, né? Eu não devo ser tão legal quanto o seu amigo. Eles interpretam as suas emoções de maneira errada e levam tudo, absolutamente tudo, para o lado pessoal. É claro que você vai começar a se defender e vai se sentir frustrada. E também eles levam tudo para o lado negativo. E muitas vezes eles vão parecer chateados, desinteressados nas interações com você. E essa é uma maneira de dizer assim, por favor, né? Fica na tua e me esqueça. Haverá momentos que você vai estar perto dessa pessoa e essa pessoa não vai falar nada, ou vai falar muito pouco, não vai interagir. Eles não vão te perguntar nada. E se você conversa com eles, eles resmungam, eles vão parecer estar realmente bem desinteressados e desconectados. E o motivo pelo qual eles agem assim é que quando eles não interagem, eles mantêm o controle. Controle e poder. E o quanto menos eles revelam, quanto menos eles se doam nessa relação, então mais controle eles terão. Vocês já ouviram a frase que informação é poder, né? Então, eles não querem te dar poder, não. Por isso, eles seguram as informações. Muitas vezes a gente tem a impressão que a gente não existe na presença de um narcisista encoberto. Ou que a gente não significa muita coisa, né? Porque a gente é quase que um, sei lá, um móvel, uma almofada, móvel da sala. E o recado que eles passam não verbal é: ai, sai daqui, me deixa sozinho. Narcisistas, para te frustrar, eles também agem de uma maneira clássica. Narcisistas encobertos, eles são julgadores crônicos e não são julgadores tão escrachados como são os narcisistas abertos. Nos seus julgamentos, no caso, o narcisista aberto, ele já é bem mais agressivo verbalmente. Na verdade, os narcisistas encobertos, eles simplesmente vão dizer algo do tipo: ah, eu não concordo com você nesse ponto. Eu nem sei por que alguém faria alguma coisa dessas. E, meus queridos, esse comentário parece que não tem nada a ver, né? Mas, acontecendo isso de forma persistente ao longo do tempo, dia a dia, você vai perceber que eles nunca olham pelo lado bom. E também que eles nunca concordam com você, tá? E que qualquer coisa, absolutamente, qualquer mínima coisa já incomodam essas criaturas. E eles, ó, fecham a cara. Fecham a cara
E o recado é muito claro, tá? Você está me perturbando com esse assunto. Eu não quero ser perturbado. E esta cara fechada faz parte do julgamento. Eles estão te julgando. Esse teu comportamento está me deixando incomodado. Estou perdendo o controle. Essas caretas, então, de desprezo, são caretas que trazem por detrás dela um julgamento. Narcisistas encobertos, eles também não se sentem à vontade em grupos. A gente sabe que existem pessoas que são mais introvertidas e que também não gostam aí de estar no meio de muita gente. Eu também sou uma pessoa assim, tá, gente? Mais introvertida, mas eventualmente a gente tem que se relacionar, a gente se relaciona e faz isso de coração aberto. Mas narcisistas encobertos, Narcisistas encobertos, eles deixam bem claro para você, não é para o seu amigo, para os amigos, para os parentes, é para você que ele deixa claro que ele não quer estar nesse grupo, principalmente se for o seu grupo, tá? Rodeado com essas pessoas, com esse monte de idiotas que ficam falando besteiras. Eu não gosto do jeito que eles pensam, e da última vez que eu fui nesse encontro, eles ficaram se vangloriando e contando vantagem a respeito de si mesmos. Falar de si mesmo para um narcisista encoberto causa muita perturbação, porque eles têm realmente muito baixa autoestima. E eles não se importam com nada. Eles vão achar vários obstáculos, erros nas pessoas desse grupo, para não estar na presença delas. E claro, você também não vai mais participar desse grupo, né? Afinal de contas, eles preferem estar em um ambiente onde eles tenham controle. Controle e poder é tudo que eles buscam cegamente. É o objetivo quando eles abrem os olhos de manhã cedo, né? Eles também podem silenciosamente culpar os outros por suas falhas. Esse é um exemplo clássico, né? Narcisistas, eles põem a culpa nos outros. Vou dar um exemplo aqui para vocês, se eles chegam um pouco atrasados. Vão dizer que pegaram muito trânsito, tiveram que sair fora do horário para resolver um problema seu, tá? Ou vão falar, por exemplo, que estavam aí fazendo alguma coisa pelo seu filho e por isso, né, que eles estão atrasados, afinal de contas, toda a responsabilidade é deles. E aí você fica pensando, né, que é sempre a mesma história, é sempre a mesma ladainha. Eles sempre têm uma desculpa para tudo, para toda possível falha que se apresente, ele terá uma desculpa, terá uma justificativa para não assumir responsabilidade. Narcisistas, eles não assumem responsabilidade de jeito nenhum, tá? É incrível. Depois que você perceber esse padrão, você vai também notar que eles não assumem absolutamente nada que pareça ser uma falha deles. São loucos de espertos para encontrar falha nos outros, mas eles não. Se eles cometem algum erro no trabalho, por exemplo, eles irão arrumar um culpado, tá? Ou vão arrumar uma situação onde eles não assumam responsabilidade. Por quê? Assumir responsabilidade é a criptonita deles. Ao invés de assumir e dizer, né, que fizeram alguma coisa errada, que da próxima vez vão agir diferente, isso é uma coisa de gente normal, né, meus queridos? Isso é praticamente impossível para essa pessoa, tá? Não espere. Elas não pensam desse jeito. Por quê? Porque uma pessoa perfeita não erra, né? É sempre a culpa dos outros. Se eles percebem, se eles se percebem falhos, errados, isso gera uma sensação terrível no narcisista. Afinal de contas, o perfeito não erra, como eu já falei para vocês. Eles se sentem sem controle, desconfortáveis, ansiosos.
Então, as desculpas dessas pessoas são sempre superficiais. Inclusive, eles podem ser pegos no flagra e no final eles acabam por usar o ai, me desculpe, e desviar rapidamente do assunto. Podem dizer aí, essa desculpa ainda não funcionou. Então eles não vão comentar absolutamente nada sobre o que aconteceu, vão ficar calados, vão dar um jeito de sumir da cena. E o que é mais incrível, meus queridos, eles não se mostram angustiados por estarem nessa situação. Narcisistas encobertos, eles não acessam a vergonha, tá? Apesar dessa desculpa ser dada, você vai ver que essa desculpa ela não caiu muito bem e que ao longo do tempo, né, a longo prazo, você irá perceber que essas pessoas elas não pedem desculpa de maneira sincera e que eles pedem desculpa muito raramente, mas na maioria das vezes eles não pedem desculpa justamente para manter essa superioridade e só irão usar palavras de desculpas para se safar de responsabilidade e, claro, manter o controle sobre a situação. Narcisistas também, eles te punem com o silêncio. Eles te punem com a retirada da atenção e da presença deles. Se você fez algo de errado no entendimento deles, se você ofendeu essa pessoa, eles também podem não falar com você por um bom período de tempo. Isso é uma forma muito infantil, né, de punição. Se você estiver na presença de outras pessoas, isso é realmente uma situação muito desgastante. Eles podem te ignorar ao ponto de não olhar para você, mas manter a pose de bonzinho para todo mundo. E você terá a sensação que você não existe. Que eles também não estão nem aí, que eles não se importam contigo. E isso, é claro, vai despertar em você muitas reações emocionais. Aí você pode ficar estressado e responder de uma maneira errada na frente dos outros. É claro que a ruim vai ser você. Onde provavelmente você vai ficar de ruim na história. E claro, meus queridos, eles fazem isso para expressar a raiva. Esse silêncio que eles te dão é para expressar a raiva por você ter causado neles certo dano que talvez você nem tenha percebido. É muito complicado conviver com essas pessoas que são muito sensíveis, que tudo pode ser entendido como uma ofensa e eles se sentem ofendidos por tudo e é claro, quando eles se sentem ameaçados, eles vão te punir. Por quê? Porque esta é uma reação natural de defesa deles. Tá? Eles não estão fazendo isso porque eles querem ver você sofrer, eles estão te punindo porque é uma reação natural, o mecanismo de defesa deles. Narcisistas encobertos, eles se sentem como vítima, tá? E vão dizer, olha o que você está fazendo comigo, por exemplo. Você combinou algo com essa pessoa no final de semana, mas você sabe que eventualmente acontecem problemas, né? Outros compromissos, mudança de planos. E aí você comunica esse narcisista que as coisas não vão acontecer no final de semana. E aí pronto, gerou uma confusão. Eles vão dizer que nada que você planeja dá certo, ou que você não respeita essa pessoa porque ela já mudou toda a agenda por você, enfim. Você vai dizer que eles vão dizer que você é uma pessoa muito difícil, a pessoa mais difícil que eles conhecem e que eles têm que lidar, né? E que no final das contas eles vão ficar de vítimas, né? Porque você estragou com tudo. Mas eles se sentem no direito de mudar todos os planos. Mas se acontece alguma coisa de errado no seu plano, pronto, eles vão ficar furiosos.
Isso tudo acontece porque eles não têm empatia, né, bebês? Eles não têm empatia, eles não te enxergam, eles sequer sabem quem você é. Mas para eles, atrás das suas decisões, só tem uma intenção: ferrar com a vida deles. Entendam que eles fazem essa projeção em você. Eles acham que você quer ferrar com a vida deles. Esse é mais um dos truques perigosos do narcisista encoberto. É que eles se parecem humildes, mas existe muito egoísmo atrás desta humildade. Muitas vezes, nos seus silêncios e nessa natureza calada, quieta deles, desses indivíduos, você pode concluir que são almas gentis, o narcisista encoberto no caso, né? Mas ao longo do tempo que você conhece-os, você vai ficar confusa e não vai mais perceber essa alma gentil do início do relacionamento. Você vai perceber que eles sutilmente vão detonando as pessoas sem falar uma palavra aparentemente agressiva. Eles não são como os narcisistas abertos, tá, meus queridos? É aqui que gera confusão. Muitas pessoas ficam assistindo vídeos e aí veem que o narcisista nunca falou uma palavra agressiva para elas. E aí, mas o narcisista sempre fica xingando, chamando, né, de tudo verbalmente. Mas o narcisista encoberto, ele não fala, não é como o narcisista aberto, tá? Que grita e xinga. Narcisistas encobertos à primeira vista, como eu já falei para vocês, eles parecem fofos e queridos, mas na verdade isso é só um disfarce para a sua arrogância. Essa arrogância que diz para você: você está abaixo de mim e eu não investirei o meu tempo em você. Narcisistas também, frequentemente, eles sentem ciúmes se algo bom acontece para você. Gente, seria perfeito, não, seria básico, eu acho, né? Que uma pessoa que ama você e que você ama essa pessoa comemorasse com você as suas conquistas. Uau, estou muito feliz por você. Eu sei o quanto você esperou por isso e agora você conseguiu. Mas com narcisistas encobertos, ao contrário. Quando algo de bom acontece com você e você expressa aí com essa sua emoção, eles podem sentir que nessa hora eles não têm muito o que falar, não. Ou então eles podem dizer: nossa, isso deveria acontecer para mim, porque eu que sou uma pessoa muito mais dedicada, né? Eu que me dedico muito mais para as coisas, para obter sucesso. Em outras palavras, eles não conseguem experimentar alegria ou qualquer outro tipo de emoção com você, pois eles se veem como superiores e, afinal de contas, tudo isso deveria estar acontecendo com eles e não com você, seu ser subhumano. Eles não entendem como um ser tão inferior como você conseguiu. Não. Como que essa pessoa conseguiu isso? Não é possível. Eles vão dizer assim: bom, você só conseguiu isso porque eu te ajudei, porque eu estou na sua vida, porque eu te ensinei e blé, 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 blé. Enfim, essa é uma forma deles se sentirem novamente no controle e manter a superioridade. Meus queridos, narcisistas encobertos, eles te frustram, vocês estão vendo, né? E eles também têm mais uma maneira de te frustrar. Eles têm dificuldades para agradecer e expressar a gratidão. Vamos supor que você tenha feito um grande favor a eles, ou que você tenha sido importante para essa pessoa, auxiliou a ela a chegar em algum objetivo, em alguma meta. Eles simplesmente, no final da história, eles podem dizer: ok, obrigada. E ir embora.
Queridos, não esperem que eles te digam um obrigado de maneira conectada. Por exemplo, ai, eu estava numa situação difícil e você me ajudou. Não. Eles não expressam gratidão de uma maneira natural. Para que você é capaz de você sentir aí que isso vem do coração. Eles se apresentam como tímidos, mas, como eu já falei para vocês, isso é só uma fachada para esconder a soberba. Muitas vezes o narcisista encoberto, ele pode estar em um grupo e aí ele fica assim meio de lado, né? Não fala nada, parece que não tem nada para falar. Mas se você pudesse ouvir os pensamentos dessa pessoa, saber o que essas pessoas pensam, ele ia estar pensando assim, olha, o que esse amontoado de perdedores, e eu ainda tenho que ouvir, tenho que lidar, tenho que estar na presença dessas pessoas. Vocês são tão difíceis que eu não vou perder meu tempo com vocês, eu não vou me misturar com vocês. Mesmo que você convide essa pessoa tímida aí para falar, compartilhar a opinião nesse grupo, eles dirão daquele jeito bem encabulado. Ai, não, muito obrigado. Só quero ouvir hoje. Mas no fundo, eles não querem falar, por quê? Porque eles pensam que eles irão se desgastar por nada. Afinal de contas, eles são superiores a você e aos demais. Narcisistas encobertos, eles também guardam rancor. Por um longo tempo, é incrível. Você pode estar com um narcisista encoberto por anos e eles conseguem se sentir cheios de raiva e malucos por algo que aconteceu há 8 anos atrás, por um pentelho de erro teu há 8 anos atrás. Por quê, meus queridos? Porque narcisistas não conseguem superar, eles não superam. E eles também costumam se apresentar para os demais como uma pessoa não compreendida, né? Ninguém entende essa pessoa. Percebam, aliás, claramente, isso é mais um sinal dessa desordem. Ninguém me compreende, é um sinal de superioridade. Esse é o recado. Então, se eles não se conectam bem com os outros indivíduos, eles pensam, bom, eu não me conecto, pois eu sou diferente. Desse ponto de vista fantástico que eles têm, é claro que ao invés deles se situarem dentro de um grupo de pessoas comuns, eles não conseguem fazer isso. Então eles se sentem incompreendidos. E como eu sou incompreendido e tenho coisas maravilhosas para falar, mas vocês, seres inferiores, não vão entender, é melhor eu ficar calado. Porque as pessoas realmente não entendem o quanto eu sou maravilhoso. As pessoas não entendem o que passa na minha mente. Porque minha mente funciona de uma maneira muito peculiar. E isso vem muito do senso de arrogância, que é claro, meus queridos, é mais uma característica do distúrbio. E para finalizar essas maneiras aí que os narcisistas nos deixam, os encobertos, muito frustrados, é chocante, mas eles não são curiosos a respeito de você, sobre você. Eles podem ter alguma coisinha aí, um planinho com você, algumas interações com você, não relacionamento, interações, mas ele sequer te pergunta sobre as suas preferências. Eles não perguntam sobre a sua vida, eles não estão nem aí, ó, sobre a história.
essa sensação de estar com o narcisista encoberto por muito tempo é uma sensação de que eles pouco se importam. E realmente eles não se importam mesmo. No começo dessa relação, eles fazem de conta que é para te enganchar, tá? Narcisista encoberto, ele não é muito manipulador e também não faz love bombing, não. Mas esse vídeo que eu fiz aqui para vocês é para falar sobre esse narcisista encoberto, para quem teve essa experiência desagradável, entender que eles também exercem o controle de uma maneira diferente, né? E que você entendendo como eles funcionam, vocês vão conseguir responder melhor a esses narcisistas. E aí é necessário entender, apesar de bastante duro essa aceitação, que eles gostam desse isolamento emocional, tá? Não queira assumir que eles são só tímidos, solitários e que você vai mudar isso, você vai fazer essa pessoa socializar. Meus queridos, em outras palavras, quanto mais você tenta se conectar com essa pessoa, mais essa pessoa vai se distanciar de você, porque essa pessoa não quer se conectar, ela não quer mudar essa situação, tá? Não importa a sua dedicação, esqueça absolutamente essa ideia. Eles são o que são e não querem mudar. O que te faz compreender que quanto mais você insiste em tentar se conectar com essa pessoa, mais ela irá reforçar os seus próprios padrões disfuncionais. Ou seja, mais ela vai ficar fechada, desconectada. Narcisistas encobertos, eles têm esses comportamentos passivo-agressivos, detestáveis, tá? Detestáveis. Eles conseguem chegar no seu objetivo sem sujar as mãos. E você, é claro, no final de tudo, acaba por se sentir frustrada. Quanto mais você tenta, quanto mais você implora, mais eles irão para o modo passivo-agressivo. Por quê? Porque eles amam te ver desnorteada. E para finalizar, você precisa aceitar que nunca, é muito triste essa notícia, mas você precisa aceitar que nunca você terá intimidade com essa pessoa. Eu não falo de sexo, tá? Eu não tô falando de convivência, eu tô falando no nível emocional. Isso não acontece. A única saída para quem se relacionou com um narcisista encoberto é procurar atender às suas próprias necessidades emocionais, procurar se conhecer e entender por que você caiu nesse relacionamento, procurar a validação que não seja com narcisistas ou pessoas indisponíveis. Narcisistas encobertos, eles são muito mais difíceis de se lidar. Por quê? Porque eles parecem codependentes. No primeiro momento, eles estão escondidos. Mas uma vez que você vê o padrão, e eu espero que você entenda que não é porque é você. Esse abuso não é porque você merece, tá? Essa pessoa age dessa maneira, eles agem assim com todos que eles se relacionam e principalmente com aqueles mais próximos e mais queridos, que eles realmente vão abusar muito mais. Meus queridos, não leve para o pessoal esse abuso e viva a sua vida de acordo com as suas sábias distinções, com as suas regras, com as coisas que você tem aprendido ao longo do tempo, que você aprendeu também com a sua família de origem. Eu espero que você tenha aprendido aqui mais um pouco
sobre esse assunto nesse vídeo. E para quem se interessa em fazer uma mentoria individual comigo, ou quem quer fazer o programa de 8 semanas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E é claro, eu agradeço a sua companhia, para quem ficou até aqui, até o final. E eu desejo, é claro, que você fique muito bem, fique com Deus e até a próxima. Beijão!